Em nosso estudo de hoje, a lição 7 do livro O Essencial, e tem por título Trabalha e conseguirás. Não te perturbes nas horas de crise. Se perdeste o emprego, trabalha e conseguirás outro. Se te surgem transformações no ambiente profissional, trabalha e para logo conquistarás a precisa adaptação. Se alterações negativas te aparecem no campo familiar, continua trabalhando e reconhecerás em silêncio que toda pessoa, com o tempo, se coloca naquilo que procura. Se te vês à frente da desvinculação inoportuna de uma criatura querida que se afasta do recanto doméstico, prossegue trabalhando e poderás auxiliá-la devidamente em qualquer episódio infeliz. Se teus filhos na maioridade resolverem residir à distância de tua presença, não te aborreça por isso, respeita-lhes à vontade e continua trabalhando à espera do dia que lhes assinale a presença. Não te confies à inquietação ou ao desespero. Em qualquer circunstância, trabalha e espera por Deus, cujo infinito amor não te faltará. A gente tem um capítulo do Evangelho de Jesus que chama muita atenção, que é aquele capítulo em que Jesus está dando orientação para os discípulos. E nas orientações que ele dá, ele fala assim, né? Recomendando o que ele deve carregar, o que eles devem carregar, para que não chamem a atenção das pessoas. E ele fala assim, né, que por que você está preocupado com o que comer no dia seguinte? Olha os passarinhos, né, como é que eles estão tendo provisão o tempo todo. E roupa, ó, nem os lírios, nem Salomão se vestiu tão bonito como os lírios do campo. E que essa passagem do Evangelho, ela é interpretada de maneira isolada, ela pode ser interpretada de maneira equivocada, né? Porque você abre o Evangelho, pelo menos no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec teve o cuidado de iniciar esse capítulo, que é o capítulo 25 do Evangelho. Ele fala assim, logo no início, ajuda-te que o céu te ajudará. Busca e acharás, você tem que buscar. Pedi e obtereis, né? Batei e abre-se-vos-á. Essa é a primeira, dando aquele incentivo. A gente tem que procurar fazer a nossa parte. Aí logo em seguida, parece aquela coisa do mordeu e assopra, né? Ele vem e fala, mas calma, tomem muito cuidado com uma coisa chamada ansiedade, que tem feito um estrago, vai fazer ainda muito estrago ainda, em todos nós ainda que estamos ainda aprendizes, desavisados, porque a gente fica querendo que a coisa aconteça exatamente do nosso jeito, e a coisa não vai acontecer do nosso jeito, a coisa vai seguir o curso que tem que seguir, e algumas vezes a gente vai tentar interferir e colocar o nosso personalismo, e pode até provocar sofrimento por conta disso. O Emmanuel vem trazer para a gente a solução no trabalho. Vai ter coisas que vão acontecer com a gente que vão desagradar a gente. O que a gente vai fazer? A gente continua trabalhando. Não te perturbes nas horas de crise. Se você perdeu o emprego, trabalha e conseguirás outro. Então ele vem falar aqui, ó, é o que a gente está sempre recomendando para os nossos amigos. Em primeiro lugar, é melhor estar mal empregado do que desempregado. Infelizmente, essa é a realidade, porque a gente precisa de subsistência, precisa do dinheiro. Agora, depois que está empregado, aí a gente começa a fazer de tudo que a gente puder para poder melhorar a nossa situação. Então, a gente vai procurar fazer currículo, vai começar a estudar para fazer um concurso, vai começar a fazer cursos profissionalizantes, esses cursos que o Senai oferece vários, né? A gente vai procurar fazer a nossa maneira para melhorar, mas a gente tem que ocupar o tempo todo o nosso tempo, e o problema todo é quando a gente, agora eu já arrumei emprego, aí você acaba relaxando, né, e se acomodando. Aí depois ele coloca aqui, se te surgem transformações no ambiente profissional, trabalha e para logo conquistarás a precisa adaptação. Mas a pessoa que é ansiosa, ela fica o tempo todo sendo muito pessimista também. Tudo ela acha que vai acontecer da pior. Ela tá querendo uma estabilidade e sofrendo por antecipação qualquer expectativa de perda dessa estabilidade. Isso transforma o nosso ambiente mental, isso
faz mal à nossa saúde e até contagia as pessoas que estão do nosso lado. A gente conversa muito no nosso trabalho, né? E tem um amigo especial que ele fala assim, mas você parece que fica nivelando por baixo. Eu falei, não é nivelando por baixo. Se a gente não fizer isso, a gente vai acabar entrando na ingratidão. Eu, no meu caso, por exemplo, eu sou funcionário do Estado. E como funcionário do Estado, eu quando paro para conversar com meus amigos, eu falo, peraí, olha só, nós vivemos um período de pandemia em que o Estado não atrasou o nosso pagamento. Enquanto muita gente, infelizmente, coitado, passou dificuldade mesmo, ficaram sem pagamento em casa, e tendo que recorrer até a empréstimos do governo, a bolsas, enfim. A gente teve o salário ali em dia. Alguns setores do Estado até, olha, o período que a pessoa teve que trabalhar durante a pandemia, vamos pagar como se fosse hora extra. Não teriam a menor obrigação de fazer isso e fizeram. Então, às vezes fica na expectativa, está vindo uma reforma administrativa, meu Deus, é isso que vai acontecer. Não, a gente tem que abrir os nossos olhos, sim, e lutar pelos direitos que a gente acha que a gente tem. Agora, não entrar nessa ansiedade que vai acabar com a nossa saúde e ficar sofrendo de véspera. Eu dei um exemplo aqui pessoal, mas a gente sabe que existem milhões de exemplos de pessoas sofrendo de véspera. Depois ele bota para a gente, se alterações negativas aparecem no campo familiar, continua trabalhando e reconhecerá as excelências que toda pessoa com o tempo se coloca naquilo que procura. Alterações negativas começam a aparecer no nosso campo familiar. E muitas das vezes também nessas transformações, um outro parágrafo que ele vem falar para ele, daqui a pouco, meus filhos da maioridade resolvem residir à distância. Principalmente nesses casos de amigos meus que o filho foi morar em outro país. Ou até o filho foi morar em outro estado também. Em outro estado fica mais fácil até a gente visitar. Às vezes a dificuldade é quando é outro país, principalmente países da Europa e da Ásia, ou como a gente tem primo que mora na Austrália, um outro que mora na Nova Zelândia. Quer dizer, a gente só tem um contato hoje, graças a Deus, dessas ferramentas que a internet oferece para a gente, esses vídeos, ligações por vídeo, né? Mas ele vem falar para a gente, respeita-lhes a vontade, vai doer na gente, a gente vai sentir a saudade, continua trabalhando. Isso aqui também vai servir muito para quando a gente começa a chegar naquela idade mais senil e a gente sente falta dos nossos filhos, dos netos por perto, e a gente começa a pensar assim, não, mas eles têm a obrigação deles, eles têm o trabalho deles, têm o horário certo, eles também estão cansados, eles também têm suas dores, né? E a gente fica aqui se desdobrando, procurando não deixar com que os nossos parentes queridos mais idosos fiquem se sentindo sós. É uma luta constante para isso. Depois, o parágrafo que a gente pulou, se a gente se vê à frente da desvinculação inoportuna de uma criatura querida que se afasta do recanto doméstico, quer dizer, está na mesma situação. Um foi a criatura querida, essa criatura querida agora não é o filho, né? Vamos colocar que pode ser o companheiro, a companheira, pode ser um irmão, um primo. Prossegue trabalhando e poderás auxiliá-la. Emmanuel vem apresentar para a gente dessa vez o trabalho como terapia, porque esse trabalho aqui vai fazer com que a gente continue com a cabeça erguida, vai fazer com que a gente continue com os nossos sonhos e vai fazer com que a gente continue colocando a nossa energia em movimento, em utilidade. E é isso que vai ser a principal terapia para essas provas que a gente vive, principalmente provas do sentimento, porque enquanto eu estava falando apenas do trabalho, do ambiente profissional, é uma coisa, mas quando chegou aqui no campo familiar, começou a mexer com nossos sentimentos também. A gente já alerta, né, que no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, no texto 9, quando fala da ingratidão dos filhos, ele fala ali que uma das provas mais difíceis são as provas ligadas à ingratidão, quando mexe com o nosso coração, com o nosso sentimento. E ele até usa esse termo, ele fala, eu vejo espíritos aqui do lado de cá que se preparam para encarnar na prova da miséria e que vão corajosos, cheios de energia. Agora, quando a prova é a ingratidão dos seus, ela dói muito e faz a gente sucumbir. E a maneira mais eficaz da gente estar lutando contra esse tipo de prova, que querendo ou não querendo, todos nós vamos passar um dia, é através do trabalho e colocando a nossa energia em movimento.
Fica a mensagem de Emmanuel mais uma vez, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.